Tu tá estudando pro Enem, eu tenho certeza que você tá estudando, além de várias outras disciplinas, muita história, né? Então, deixa eu te dizer uma coisa, o cinema, ele pode ser um aliado para você. Às vezes é algum filme que não necessariamente ele vai acrescentar bagagem histórica para você, mas ele te faz viver um pouquinho daquele mundo e assimilar aquele contexto de maneira mais imersa. Então é isso que eu vou fazer aqui contigo. Eu fiz uma lista de 5 filmes, um para cada era histórica. Vamos ver? Salve, salve! Meu nome é Leandro Torres, eu sou professor aqui do ProEnem, professor de História, e esses 5 filmes que eu selecionei, um para cada era da história, eles têm sempre um sentido aí na minha lista. Eu não vou fazer uma coisa jogada não, então eu vou falar o filme e eu vou falar também o porquê que eu escolhi esse filme. Dá uma breve sinopse. Vamos dar uma olhada? Olha só, o primeiro filme, ele nem é sobre uma era da história em si. Eu comecei da pré-história. A gente sabe que a história é comumente aceita a ideia de que é depois da língua escrita começar a ser desenvolvida, né? Existem ali as vertentes que vão pensar que essa visão é um pouco incompleta e tudo mais, mas acaba se tornando um padrão, um lugar onde todos nós pisamos, né? Pois é. Então o que tem antes da língua escrita? É a pré-história. E aí, cara, eu poderia trazer aqui, sei lá, Jurassic Park, né, para mostrar dinossauro, mas não é o caso. Eu acho que, pelo menos, pensar em nós humanos é importante, né, pra gente poder ter alguma coisa aí palpável para tirar dessa lista de filmes que eu vou trazer para vocês pensarem a própria história. Então, falando de pré-história, eu selecionei A Guerra do Fogo, é um filme da década de 80, lá de 1981, tá? Um filme que, pô, já começa sendo um filme mudo, né, cara, porque a gente tá no momento pré-histórico, onde a gente não tá pensando ali em nós seres humanos como hoje. A gente tá pensando, cara, em ancestrais nossos que estão ali num contexto de descoberta, de manipulação do fogo, que vai fazer um diferencial imenso para que a nossa espécie, ela se destaque em relação a todas as outras que estão sobre a face da Terra. Então, é um filme que vai te colocar justamente naquela imersão, né? De como que os nossos primeiros ancestrais lá atrás, eles tinham problemas muito diferentes dos nossos e tinham que encontrar também soluções muito distintas das que a gente encontra hoje em dia para as coisas. Agora, passando já para a história, a gente começa a história falando de Idade Antiga, ou Antiguidade, é a mesma coisa, né? E aí eu selecionei um filme que, ele na verdade é uma ficção, tá? Mas ele vai te colocar imerso naquele mundo de Roma Antiga. Roma Antiga talvez a civilização mais esplendorosa da Antiguidade, tanto é que ao fim da história de Roma Ocidental, termina a Idade Antiga, começa a Idade Média. Então você vê o marco que Roma tem na história, né? E Ben-Hur, esse filme que eu queria recomendar, é um filme que teve ali a sua gravação original no final da década de 50, de 1959, mas recentemente teve até um remake, né? Então você pode escolher aí, se você não é muito fã daqueles filmes de antigamente, você pode pegar a versão mais atual. Mas ele vai colocar você para acompanhar a história de um herói, né? Ben-Hur é um herói e ele vai passar por várias aventuras, onde você, como espectador, vai começar a perceber como funcionava a escravidão em Roma. Você vai começar a perceber também como que funcionavam as batalhas navais naquele contexto. Você vai começar a perceber que também existiam muitas tramóias políticas na época de Roma Antiga. Então, é um filme que vai te colocar imerso numa sociedade muito interessante, muito complexa e muito antiga. Roma, tá bom? Agora, partindo para a Idade Média, eu selecionei um filme do final da Idade Média. Óbvio que o filme não é da Idade Média, não tinha cinema naquela época, mas ele se passa na década, quer dizer, no século XIV, nos anos 1300 e bolinha. Eu tô falando de um filme que é inspirado em um romance, né, num livro, numa obra da literatura, escrita por um grande autor chamado Umberto Eco. O nome desse filme é O Nome da Rosa, beleza? E ele vai levar você para dentro de um contexto, né, de um monastério católico no final da Idade Média. A gente sabe que a Igreja Católica, ela tinha muito essa coisa de controlar, né, a circulação das ideias, do conhecimento, porque o conhecimento da língua escrita, ele era muito restrito, e o clero católico, que detinha esse conhecimento, ele buscava manter isso dessa maneira. Então, quando você escrevia, você precisava replicar isso, você levava para monges, né, copistas. Essa cultura letrada ficava muito restrita aos monastérios. Então, obviamente que tudo que era replicado de maneira manuscrita era também lido, e o que era lido também era analisado. Se aquilo era analisado de uma maneira a perceber heresia naquilo ali, existia um julgamento, o tribunal do Santo Ofício entrava em cena e, se necessário fosse, a pena capital, né, a fogueira, era imputada àquele
que estava escrevendo coisas que iam de encontro com o que o Papa dizia. E todo um cenário hiperpolítico envolvendo traições, envolvendo conspirações, começa a surgir dentro desse monastério e é pra lá que você vai quando você assiste esse filme. Um filme interessantíssimo, que te coloca bem na trama da Idade Média católica, né? Ali daquele contexto do monastério, da expiação, do ambiente de reclusão, de não contato. Muito interessante, tá? Agora, entrando para a Idade Moderna, quando a gente fala de Idade Moderna, a gente fala de absolutismo monárquico, né? Eu poderia pegar um filme sobre a vida de um grande rei, absolutista, todo-poderoso, mas eu preferi ir por um caminho diferente. Na Inglaterra, existe uma questão, né? Lá tem rei até hoje, mas a gente diz que o rei reina, mas não governa. Pois é, isso aconteceu por causa das revoluções inglesas do século XVII. E tem um filme interessantíssimo chamado Morte ao Rei, que narra justamente o contexto da chamada Revolução Puritana, que foi a primeira fase das revoluções inglesas, que são um embate entre o parlamento, que montou um exército próprio, contra a monarquia absolutista da época, que era a dinastia dos Stuarts, que tinha o exército tradicional. O exército do novo tipo do parlamento vai entrar em guerra contra o exército tradicional, nobiliário da monarquia. E esse embate leva a uma guerra civil extremamente violenta, sangrenta. Eu só não vou falar mais porque eu vou acabar te dando spoiler, mas você pode ter certeza que esse evento ele tem um marco todo especial nas aulas de história, porque é a primeira vez que um governo absolutista é combatido pelo seu povo, no caso, por uma instituição do povo inglês, o parlamento. Mais do que isso, já vira spoiler, assiste, depois você bota aqui nos comentários aqui embaixo, eu quero saber o que você achou. E aí, pra gente entrar pra idade contemporânea, repara, a gente já passou pela pré-história, pela Idade Antiga, pela Idade Média, pela Idade Moderna, ou seja, falei da Guerra do Fogo, falei do Ben-Hur, falei do Nome da Rosa, falei agora do Morte ao Rei. A gente tem que ir para a Idade Contemporânea. Idade Contemporânea, século XIX, XX, XXI, onde estamos hoje, né? Eu poderia pegar ali um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, um filme sobre a Guerra Fria, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu preferi escolher um contexto mais particular, um contexto de queda da União Soviética, um contexto de fim da Guerra Fria, um contexto de desmoronamento do mundo socialista depois de 45 anos aproximadamente de disputas e tensões entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos e União Soviética. Esse filme se chama Adeus Lenin e ele vai levar você para o contexto da Alemanha Oriental. A gente sabe que a Alemanha foi dividida durante a Guerra Fria, né? A capital da Alemanha foi dividida durante a Guerra Fria. A gente tinha o Muro de Berlim e, o Muro de Berlim ele é o principal símbolo da Guerra Fria, a materialização da bipolaridade, aquela palavra importantíssima para pensarmos a Guerra Fria. E aí, cara, é um filme que vai levar você para dentro de uma família onde a líder dessa família, a mãe, ela era extremamente socialista, fazia parte do Partido Socialista Alemão da época, da Alemanha Oriental, e o filho dela era crítico do mundo socialista como vinha se apresentando. Então eles tinham questões familiares. Um dia a mãe vê o filho numa passeata contra o socialismo, ela fica ali muito traumatizada com aquilo que ela estava vendo, aquela decepção, ela tem sabe-se lá, se é um infarto cardíaco, não lembro direito, mas ela vai pro coma e ela fica em coma e o médico dela fala pro filho, olha, sua mãe tá muito mal, ela vai sair do coma, mas se ela tiver uma experiência traumática, ela pode morrer. Então, dá teu jeito aí para ela não ter nenhuma experiência traumática. Só que a Alemanha Oriental tava se acabando, o Muro de Berlim caído, todo mundo socialista se desmoronando e ela ali não podendo ter uma experiência traumática. Então o filho dela fica tentando de todas as maneiras simular uma realidade onde o socialismo vai muito bem para que ela não tenha essa experiência traumática. E mais do que eu disser sobre isso, vai virar spoiler. Recomendo muito. Adeus Lenin, um filme que está ali no contexto da idade contemporânea. Então foi um para cada contexto e assim você vai ter bastante maneira de pensar a história, não só nos livros ou nas aulas, mas também nas telas, no cinema. É isso. Então fica a minha recomendação e claro, né, você chegou até aqui, você não vai deixar de nos seguir o nosso perfil, deixar um like aqui também. E ó, eu também quero saber a tua opinião sobre esses filmes. Então se você viu esse filme, volta aqui depois, deixa um comentário, beleza? Esse é o nosso acordo. Tamo junto, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê. Fui!